que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. Boa noite a todos. Realmente é muita responsabilidade. E a gente que tem aproveitado esses dias de festa do Trabalhador de Jesus, e a gente se sente bem mais cômodo estar assistindo a palestra, não na posição de vocês, mas lá em casa, sentado em frente à tela do computador, acompanhando, graças a Deus, às quartas-feiras agora, né? E vir, num período de festas, trazer o nosso abraço do Francisco de Assis, o nosso carinho ao Grupo Espírito Trabalhador de Jesus, mas dizer que, na realidade, a gente não sente muita inveja disso. Primeiro que 90 anos ninguém quer ter. Mas depois, a alegria de saber que todos nós, no fundo, somos trabalhadores de Jesus, né? Independente da nossa casa, nós somos trabalhadores de Jesus. Mas viemos aqui fazer uma reflexão, justamente sobre responsabilidade espírita ou responsabilidade dos espíritas. Mas para falarmos em responsabilidade, nós devemos primeiro falar sobre livre-arbítrio. Livre-arbítrio é aquilo que todo mundo quer, mas ninguém quer se responsabilizar pelas decisões tomadas, não é? Principalmente quando a gente questiona, eu tenho meu livre-arbítrio de decidir. Aí quando vem a conta, aí diz, mas espera aí, eu não posso pagar sozinho. E nós fomos buscar a Aurélio para definir na língua portuguesa, e não na versão da doutrina espírita, a expressão livre-arbítrio. E ele diz que livre-arbítrio é a capacidade individual de autodeterminação, ou seja, a liberdade de decidir por si próprio. Livre-arbítrio, capacidade individual de autodeterminação, ou a liberdade de decidir por si próprio. Mas desse conceito decorre a responsabilidade, que nada mais é do que a obrigação de responder pelos próprios atos. Ou seja, o livre-arbítrio que Deus nos dá para que possamos evoluir, ela vem, ao mesmo tempo, trazendo a responsabilidade. Essas afirmações nos chamam a atenção, já que nós aprendemos através das obras espíritas que podemos reconhecer o cristão pelas obras, assim como podemos identificar uma árvore pela qualidade dos frutos que ela produz. O apóstolo Paulo, ele nos diz que tudo nos é lícito, mas nem todas as coisas nos convêm. Com essa assertiva, o maior divulgador do Evangelho, ele pretendia nos mostrar a importância da liberdade de escolha, uma vez que se uma pessoa quer receber da vida felicidade, ela tem que promover a felicidade, a paz, o amor, mas não somente nas suas ações, mas também nos seus pensamentos e nas suas conversas. Nós dizemos, às vezes em roda de grupo de estudo, que ser espírita em casa espírita ou numa casa espírita é muito fácil. É fácil até demais. Até porque nós somos envolvidos por uma pleiade de espíritos superiores que normalmente nos acalma, né? Quando a gente às vezes vai, muitas das vezes, discordar de algum companheiro, tem sempre uma mão que nos ajuda. O difícil é ser espírita fora da casa espírita, principalmente no nosso meio de trabalho, ou, mais difícil ainda, dentro da nossa família. Principalmente quando todos aqueles que convivem conosco sob o mesmo teto professam
os mesmos ideais. Porque também ser de uma família em que todos são espíritas facilita bastante a vida da gente. Mas Deus, na sua sabedoria, Ele sempre coloca um ou outro para atrapalhar um pouquinho. E nos dá a oportunidade de podermos aprender, principalmente dentro da nossa casa. Durante a evolução na Terra, nós, todos seres humanos, vimos desenvolvendo aos poucos nossas capacidades intelectuais e espirituais. Passamos do ser totalmente instintivo, que lutava por sua sobrevivência no mundo hostil, para ser um ser mais sensível, que busca criar melhores condições de sobrevivência para si e para a sua família. Há 2000 anos atrás, Jesus trouxe à Terra o amor pelas criaturas, ensinando a todos nós que somente através do amor o homem atingirá o seu apogeu evolutivo. No entanto, nós todos recebemos os ensinos divinos, mas ainda não percebemos a grandeza desses mesmos ensinos. Amélia Rodrigues, no livro Até o Fim dos Tempos, ela nos fala o seguinte: Jesus aparece-lhes e abre-lhes um elenco de novas possibilidades, oferecendo-lhes recursos incomuns, oportunidades antes jamais imaginadas, e causa uma rápida mudança de conduta. A mensagem dele, Jesus, é de renovação e libertação interior. No entanto, passava, como ainda passa, quase despercebida. Muitas das vezes, nós lemos uma mensagem do Evangelho, mas temos dificuldade de entender aquela mensagem em relação a nós. Porque normalmente nós entendemos a mensagem em relação aos outros. Mas a mudança, ela ocorre, faz parte da lei do progresso. A semente plantada por Jesus, ela já começa a germinar. Apesar de momentos históricos negros, a arte e a cultura ressurgem para nos mostrar a beleza do mundo e sensibilizar o nosso espírito ainda bastante primitivo. Não estou dizendo que somos espíritos primitivos, mas dentro de uma escala evolutiva, nós ainda estamos mais para primitivos do que para espíritos aí já evoluídos. Deixamos apenas de lutar pela sobrevivência. Agora ainda trabalhamos para viver, mas já apreciamos algumas comodidades e alguns de nós já desenvolvemos ou já desenvolveram o espírito crítico, político, científico, artístico, além de um espírito ético, moral e religioso. Essa é a parte mais difícil quando se envolve ética e moral. Porque, na realidade, o nosso processo evolutivo, ele depende não do nosso entendimento em relação a tudo que Deus nos ensinou, em relação a todas as mensagens de Jesus, mas em relação da aplicabilidade que nós damos àquilo que nós aprendemos, como nós aplicamos esse conhecimento. É isso que nos faz crescer. O apóstolo Tiago, ele diz que não adianta termos fé se não tiver obras. Porque a fé, embora ela move montanhas, mas ela não significa nada se não tiver obras. Está lá no Evangelho. Fé sem obras é morta. E ele diz mais: mostre-me a tua fé através das tuas obras, e eu mostro as minhas obras através da minha fé. A gente analisa uma mensagem dessa,
Mas a gente começa a pensar logo em quem? Nos políticos, nos homens públicos, no nosso patrão, nas pessoas que convivem conosco. Nós começamos sempre a buscar alguém que se enquadre dentro daquela mensagem, daquela proposta que nós estamos entendendo. E esquecemos que, na realidade, Jesus diz no íntimo a cada um de nós. Certa feita, depois de escrever várias obras, Divaldo questiona Joana de Ângeles a respeito da relação Joana-Divaldo. Isso ele nos contou numa reunião. Porque ele questionou a Joana que há muito tempo eles trabalhavam juntos, mas ela nunca mandou uma mensagem para ele, pequena que fosse, ou de estímulo, ou de crítica, nenhuma. E ela diz: Joana, estamos há tempo juntos, você manda mensagem para todos, mas eu nunca recebi uma mensagem sua. E a colocação de Joana, ela fala: Divaldo, você está equivocado. Eu nunca mandei mensagem a ninguém, você é que publica. Eu mando para você. Eu falo para você. Você é que publica. Mas a mensagem é para você. É uma demonstração de que, na realidade, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós ouvimos, é para nós. As guerras e revoluções continuaram e continuarão. Mas de tempos em tempos, espíritos mais elevados renascem entre nós para iluminar todos os campos da nossa cultura. Desculpa, a modernidade atrapalha às vezes. Nessas ocasiões, o saber aprimora-se. O conhecimento científico utilizado positivamente proporciona a cada um de nós mais comodidades. É o que nós vemos. É o processo da evolução. E quantas vezes nós ouvimos companheiros dizer que temos que atualizar, assim como a doutrina tem que ser atualizada. Nós conhecemos companheiros, e acredito que muitos de vocês também já ouviram isso, pessoas que dizem que não estudam o livro dos Espíritos, que eles têm quase 200 anos, está ultrapassado. Que os espíritos daquela época não conseguem mais entender todo esse movimento. Ou seja, não entendemos nada. Porque nós, eu falo por mim, que comecei a estudar a doutrina espírita em 84, e eu achei o livro dos Espíritos máximo. Na segunda vez que eu fui estudar o livro dos Espíritos, eu achei ele máximo. Mas era diferente do primeiro. E quando eu fui ler o livro dos Espíritos de novo, eu achei que era uma obra nova, eu não tinha... Por quê? Porque, na realidade, à medida que o nosso conhecimento vai se abrindo, nós vamos entendendo melhor a mensagem. Não é a mensagem que se modifica, não é a mensagem que passa por um processo de evolução, é o nosso nível de entendimento. Daí a necessidade que os Espíritos dizem que nós devemos estudar e estudar constantemente. Quem de nós pode dizer hoje que conhece o livro dos Espíritos com seus 170 anos, quase isso, não é? Da primeira à última questão. Nós podemos saber o que está escrito lá, mas a nossa interpretação já é totalmente diferente. E à medida que novas mentes trazem novas visões, novos conhecimentos, nós abrimos nosso cabedal de conhecimento e vamos tendo o quê? Novas interpretações. É a questão que nós falamos no estudo que fizemos na segunda-feira, sobre uma mensagem que está no Evangelho e fala, a mensagem diz o seguinte, ela é muito utilizada por nós oradores. Conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. Ela falada no meio espírita, ela tem uma ideia bastante útil.
Mas nós podemos dizer essa mesma expressão num outro meio religioso? Será que se estivéssemos conversando com companheiros católicos, protestantes, e usássemos essa expressão, teria sentido como tem na casa espírita? Porque poderíamos ser questionados, mas qual é a verdade? Quem está com a verdade? Qual é a verdade que liberta? Porque a verdade é um grau de entendimento relativo a cada um. Eu tenho uma verdade. Minha companheira pode ter outra verdade, diferente da minha. E quem está certo? Eu ou ela? Quem está errado? A verdade, no nosso grau de entendimento, ela é bastante relativa. Mas aí alguém nos questiona, mas está no Evangelho, Jesus disse. Mas Jesus ele dá um condicionamento a essa questão. Porque se formos abrir João para ler a mensagem toda, lá vai estar escrito: todo aquele que fizer o que vos mando, serão meus amigos. E então conhecereis a verdade. E aí dá a entender uma outra ideia, que a verdade que Jesus se refere é a verdade trazida por ele, e não a verdade que nós imaginamos ou que nós acreditamos. A verdade trazida por aqueles que se diz nosso maior amigo. E aí nós lembramos de uma frase também que é bastante utilizada, em que diz: Jesus, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. E aquele companheiro Severino Celestino, né? Ele teve inclusive na nossa região, ele elaborou aquela obra analisando as tradições bíblicas. Ele faz uma análise a respeito dessa mensagem, e ele diz que qualquer um que conhece Jesus, já ouviu falar de Jesus, que já leu sobre Jesus, sabe que jamais ele se consideraria o máximo. Ele não estaria numa condição que tudo deveria ser convergido para ele. Porque se ele dissesse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ele estava dizendo que ele era tudo. Ele é o caminho, temos que andar por ele. Ele é a verdade, temos que andar por ele. Ele é a vida. Mas ele próprio nunca disse isso. E o companheiro ele diz que a tradução real dessa expressão é que Jesus disse: eu sou o caminho da verdade e da vida. E aí muda o sentido. Porque quando ele fala, eu sou o caminho da verdade e da vida, ninguém irá ao Pai a não ser por meu intermédio, nós entendemos que ele é o caminho. É ele que vai nos mostrar qual é a verdade que temos que conhecer para sermos felizes. E, ao mesmo tempo, só seguindo a orientação dele é que nós chegaremos ao Pai. Então, a gente observa que muitas expressões elas são utilizadas de uma maneira corriqueira, sem que a gente pare para analisar essa mensagem em relação a nós. Mas o que nós fazemos da mensagem de Jesus? Certa feita, uma companheira do Francisco de Assis, ela chegou lá no grupo com uma camiseta e estava escrito, bem grande: andar com Jesus no peito é fácil. O difícil é ter peito de andar com Jesus. Porque todos nós colocamos frases bonitas em relação à mensagem evangélica. E ela diz, é muito fácil. O difícil é andar com Jesus. Mas andar com Jesus não é ir atrás dele, não. É seguir o caminho traçado por ele. Ele é o caminho. No final do século XIX, espíritos nos ofereceram a sua doutrina através de Allan Kardec. O mundo ocidental
No mundo ocidental, vivíamos a Revolução Industrial. Desenvolvíamos a cada vez mais o conhecimento científico. A nossa indústria sofre forte impulso e desenvolve-se. Estávamos, então, aptos a adquirir mais conhecimentos sobre a vida espiritual. E a verdade da vida espiritual surge através das manifestações em todas as partes do mundo. Kardec, então, ele inicia o trabalho de codificação da doutrina dos espíritos, que também se espalha pelo mundo. E nós, como espírita, dentro dessa responsabilidade espírita, quantas vezes... Eu assisti uma palestra com o Marcelo no final do ano passado, o companheiro está ali fora, me perdoe se eu omitir ou acrescentar alguma coisa que ele não falou, mas ele nos chama a responsabilidade como espírita em relação às nossas próprias atitudes, em relação ao nosso dia a dia, em relação a como nós entendemos, como nós ouvimos. E eu lembro que ele diz, muitas das vezes, a mensagem está certa, nós estamos errados, nós não estamos entendendo nada. Ele falava sobre as festividades do Natal e do Ano Novo, falando nessa casa. O século XX também traz grandes descobertas científicas, porque nos traz uma outra revolução, a revolução da comunicação. Nós já não vivemos mais isolados numa determinada região. Acompanhamos acontecimentos no planeta, participando, observando e criticando. E o conhecimento, a comunicação, virá a ser um dos grandes fatores, ou um dos fatores mais importantes no nosso processo evolutivo como ser humano. Participar para entender. Compreender para que possamos nos modificar interiormente e mudar o nosso mundo. É muito fácil, quando nós criticamos algum companheiro que está no poder, seja no poder político, seja no poder religioso, se onde for, seja na direção de uma casa espírita, mas quando nós tivermos nos acomodado numa poltrona e não tivermos fazendo nada. Mas, às vezes, assumir uma tarefa é complicado. Então, nós preferimos, muitas das vezes, ficar acomodado criticando, sem fazer nada. Porque, muitas das vezes, nós podemos fazer tudo errado, tentando fazer o certo. E muitas das vezes, com medo de errar, não fazemos nada. Olha a mensagem do talento. Adiantou o companheiro ter enterrado o talento? Não adiantou. Ele foi considerado o quê? Irresponsável. Estamos vivendo um momento em que, na realidade, nós temos que entender o que está acontecendo no mundo. Hoje, nós falamos aqui, daqui a pouco aquilo que nós falamos se espalha pelas redes sociais. Então nós temos que ter o quê? Primeiro, coragem de falar. E depois, responsabilidade de saber o que falar. Antigamente, as palestras das casas espíritas ficavam restritas às casas. Hoje, através da internet, elas se espalham. Meu filho está viajando do Rio para o Espírito Santo. E eu estava conversando com ele sobre o estudo de hoje. Ele falou, poxa, pai, é uma pena que eu só vou chegar no Espírito Santo depois de 10 horas da noite, senão eu ia te ver. Lá no Espírito Santo. Não é? Mas gente, às vezes, fora. Então, hoje, as questões não ficam mais restritas a um ambiente fechado. Ela se espalha. A facilidade de locomoção terrestre, marítima e aérea ajuda o redescobrimento de culturas milenares, como da Índia, do Japão e da China. A medicina tradicional, que faz transplantes e microcirurgias via computador, também é desafiada pelas práticas milenares dessas culturas. A medicina alternativa propaga-se e começa a surgir, então, a medicina vibracional.
Hoje, a própria ciência, ela já trabalha com essa perspectiva. Há mais de 20 anos, o Hospital das Clínicas no estado de São Paulo, ele faz estudos sobre o fator de influência sobre o doente, aqueles que, além da medicina tradicional, recebem a assistência religiosa. E existem grupos espíritas, católicos, protestantes, que trabalham no meio desses grupos, aplicando passe, aplicando reiki, dando orientação, assistindo espiritualmente essas pessoas. E um determinado grupo, porque não é obrigatório, não participa. E eles começam a analisar o resultado entre um grupo e outro. E o grau de recuperação em relação a quem não participa, ele é maior. E o grau de recaída, ele é menor. Ou seja, as pessoas se fortalecem melhor e se mantêm fortalecidas. Através do quê? De um trabalho em que muitas das vezes nós desconhecemos. Nós não temos ideia, às vezes, do que é feito num trabalho de uma cirurgia espiritual, um tratamento espiritual que às vezes é feito numa casa espírita. Às vezes a gente analisa, eu só vou lá tomar passe. Nós não imaginamos o mecanismo que acontece para que aquela simples, que a gente acredita, um passe de 10 minutos, não é? Aconteça. Porque, na realidade, toda a nossa estrutura perispiritual está sendo trabalhada. Muitas das vezes, a nossa parte física não está acontecendo nada. Eu estava conversando com um companheiro que ele administra tratamento espiritual, e ele diz que muitas das vezes o perispírito ele condensa a musculatura de uma maneira tal que passamos a ter sérios problemas de coluna e outros processos. E fazemos fisioterapia, tomamos remédio, e todo esse tratamento faz com que essa musculatura se solte. Aí nós fazemos uma fisioterapia e saímos bem melhor. Aí diz, hoje eu fiz a terapia, estou parecendo uma pessoa nova, renovei depois da fisioterapia. Chegamos em casa, volta tudo de novo. Aí a gente diz o seguinte, o problema está dentro de casa. Basta chegar em casa que volta tudo de novo. Na realidade, não é que basta chegar em casa e o problema volta tudo de novo. Porque aquele paliativo que a nossa estrutura física recebeu, passou o efeito. Mas o conjunto perispiritual volta a atuar sobre a organização física. Tratamos o corpo, não tratamos o espírito. Por isso, é necessário o tratamento espiritual associado ao tratamento médico. Porque cada um cuida da sua parte. Um cuida do corpo, outro cuida do espírito. Fazemos a fisioterapia, relaxamos a musculatura, ele deixa de fazer compressão sobre a nossa coluna. Fazemos o tratamento espiritual, reequilibramos o nosso perispírito, ele deixa de influenciar sobre a organização física. E aí nós temos uma melhora. Porque é uma melhora conjunta. A maior parte das doenças que temos é comprovada hoje, cientificamente, que são a partir de fatores psíquicos. Estamos, portanto, no meio de uma revolução na nossa história. De um lado, o materialismo oriundo da revolução industrial e científica. Do outro, a busca do conhecimento espiritual e do autoconhecimento, a busca dessa força interior. Conheça-te a ti mesmo. Essa frase, ela foi dita há mais de 600 anos antes de Cristo. Conhece-te a ti mesmo. Essa frase ela está escrita lá no oráculo de Delfos. Quando Sócrates, 400 anos depois, ou antes da era cristã, do Cristo, ele recebe o título
de maior, faltou uma palavra agora, pensador. E ele, então, traz uma frase, que essa frase é dele. Quando ele é dado a ele o título, ele fala: a única coisa que eu sei é que nada sei. 600 anos antes do Cristo, conhece-te a ti mesmo. Essa frase ela faz parte de um poema que está lá no portal de Delfos. E ele é muito bonito, eu não lembro, mas tem uma hora que diz: conheça-te a ti mesmo e conhecerás o mundo. É a proposta que a doutrina espírita nos traz. Conheça-te a ti mesmo. Nós não vamos encontrar na doutrina espírita nenhuma parte que ela diz que nós devemos conhecer o outro. Até porque Jesus diz que devemos amar ao nosso próximo como nós amamos o nosso próximo. Não é isto? Não. Porque ele sabia da nossa incapacidade de amar o próximo. Então ele diz que devemos amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. A dificuldade, na realidade, não é amar o próximo. Amar o próximo é fácil. O difícil é amar a nós. Mas se Jesus diz que para amar o próximo temos que primeiro amar a nós, como eu posso amar alguém se eu não me amo? Devemos buscar o autoconhecimento. Hoje, já não lutamos contra as feras para sobreviver, mas lutamos conosco mesmo, num esforço supremo para nos conhecermos e nos libertarmos dos grilhões de ferro ao qual nos atamos ao longo dos séculos. Hoje, nós temos o conhecimento científico e espiritual à mão. Agora estou falando só para os espíritas. Os espíritos trouxeram a vida espírita à luz do nosso conhecimento. E não é somente através do espiritismo, pois em todas as religiões os fenômenos mediúnicos estão presentes. O espiritismo não criou a mediunidade. O que o espiritismo fez foi simplesmente organizar a mediunidade. Deu um sentido, deu uma organização. Mediunidade, doutrina espírita, não tem nada a ver. O que tem que ver é a doutrina espírita aprendendo a utilizar a mediunidade em benefício da humanidade. Mas a mediunidade, ela acontece e aconteceu de todas as épocas em todas as religiões. O mundo espiritual, ele, através da mediunidade, ele ajuda a humanidade. Ora, se a mediunidade ela trouxesse ajuda para evoluir somente os espíritas, ela deixaria de ser algo divino. Mas ela se aplica a todos os campos da sociedade. Muitas das vezes nós achamos que numa casa espírita, numa reunião mediúnica, que acontecem os maiores fatos. Claro que acontece. Mas nós não imaginamos os processos mediúnicos que acontecem dentro de um centro de pesquisas, em que cientistas médiums, muitas das vezes sem saber, recebem informações e as colocam em prática. Trazem o desenvolvimento, tanto no campo da tecnologia, quanto no próprio campo da medicina. É a espiritualidade utilizando
a mediunidade no processo de ajudar a evolução de toda a humanidade. A doutrina espírita, falamos novamente, o que ela fez foi organizar o trabalho mediúnico, foi dar disciplina, foi buscar entender como funciona a mediunidade e como podemos utilizar a mediunidade em nosso próprio benefício. Porque muitas das vezes, companheiros querem ser espíritas para serem médios de reunião mediúnica. E a maior dificuldade que nós, administradores de casa espírita, temos é encontrar trabalhadores que queiram participar de evangelização infantil ou de cuidar das crianças durante uma palestra pública. Porque muitas das pessoas dizem, enquanto eu cuido das crianças, eu perco a palestra. Ser médio, eu digo que não sou, graças a Deus, é muito complicado. E é muita responsabilidade. E nos dizem, os espíritos, que os médicos me perdoem, tá, minha amiga? São os maiores devedores. Porque muitas das vezes não acreditaram e agora tem que ver. Tem que conversar com os companheiros desencarnados para acreditar que a vida continua do outro lado. Não é isso que acontece numa reunião mediúnica? Somos colocados à prova. E eu fazer um estudo para vocês e alguém me encontrar ali fora e dizer, olha, não concordo com nada que você falou, tudo bem, é o direito de cada um. Mas quando você está na reunião mediúnica, conversando com um determinado espírito, e ele olha para você e ele fala, Helena, eu te conheço, ó. Vem. Não é não? Helena, você vem com esse sorriso bonitinho, essa fala macia. Eu te conheço. Ó. Lá na tua... Não estou dizendo que a Helena é assim não, tá? Mas é verdade. Porque eles nos observam. Os espíritos que muitas vezes em uma reunião mediúnica, às vezes eles passam um dia nos observando, nos acompanhando. E aí a gente chega lá com aquela cara que nem o companheiro Teixeira. Ele tentando doutrinar um espírito, depois ele falou, ô, Teixeira, nós já erramos muito juntos, nós já aprontamos. Você tem que saber, estar preparado numa hora dessa, e aí entra o processo da humildade. Para reconhecer realmente que você também é um espírito equivocado. E que você não é melhor do que ele, você está tentando se melhorar. E que você está usando uma oportunidade que lhe deram para se tornar uma pessoa melhor. Todo mundo quer ser médio, mas ninguém quer levar desaforo lá dentro, porque aqui fora é fácil. Né? Aí alguém nos distrata, a gente marca a pessoa e foge dela. Nós não fugimos dos desencarnados. Eu acho que estou falando alto demais, né? Aí qualquer negócio, a pessoa baixa um pouco o volume, que minha filha já fez assim. Né? Eu, de vez em quando, eu perco o controle, falo alto demais e vou embora. Aí precisa ter alguém me controlando. Obrigado, filha. Nós temos à nossa disposição, na prateleira do supermercado, a alimentação para o corpo. Mas temos também à nossa disposição nos centros espíritas, nos livros espíritas, no Evangelho, o alimento para a alma. O que fazemos? Repetimos automaticamente como se a palavra e o conhecimento trazido pela espiritualidade não fosse para nós, mas para os outros. Quantas vezes nós ouvimos companheiros dizer, a palestra de hoje foi toda para fulano que não veio hoje. Ah, se a minha esposa vem, se meu marido estivesse aqui, se meu filho, a minha filha. E uma vez eu aprendi e uso isso, que eu conversando com um palestrante, ele era palestrante, eu não. Ele dizia o seguinte, eu até hoje só falo para encarnado e presente. Eu não falo para ausente. E não falo para desencarnado porque eu não vejo. Na realidade, o ensinamento que ele me traz, ou me trouxe,
é que, na realidade, quando nós ouvimos uma mensagem, essa mensagem é para nós, não para quem não veio. Quantas vezes nós, às vezes fazemos estudo, nós montamos todo um trabalho. E na hora que começamos a falar, a gente vai para um outro caminho. Não é que a gente se perca. Muitas das vezes nós falamos aquilo que alguém presente está precisando ouvir. Trazemos a mensagem, somos intuídos, não percebemos. E depois voltamos. Porque, na realidade, nós também somos utilizados para levar a mensagem que os presentes precisam ouvir. Propagamos o nosso conhecimento, mas ainda temos dificuldade de aplicá-los a nós mesmos. Esquecemos uma advertência do Cristo. Perdir-se-á muito àquele que muito recebeu, e prestará contas àquele a que foram confiadas muitas coisas. Uma companheira do Rio de Janeiro fez uma palestra na Casa Espírita, ela falou, fez uma colocação, e alguns companheiros falaram, pô, se eu soubesse não tinha vindo. Ela disse, assistiu uma palestra já está comprometido, já ouviu uma nova realidade. Não adianta dizer eu não volto mais, porque você está dizendo que não volta mais, porque você já ouviu uma verdade, uma informação que lhe afetou e que você vai querer fugir dela, mas já ficou gravada. Temos a oportunidade de adquirir o conhecimento das diferentes facetas dos ensinamentos de Jesus, através de Kardec, Chico, Divaldo, Raul Teixeira e outros tantos que nos apresentam as leis divinas, a moral cristã, a vida espiritual em livros psicografados ou não. Temos ainda a oportunidade de discutir e analisar as verdades nas reuniões e palestras nos centros espíritas diariamente. Mas o que nós espíritas fazemos com o conhecimento que nós adquirimos? Volto a dizer, ser espírita dentro da casa espírita é muito fácil. Mas saímos daqui e encontramos um companheiro que não tem nada a ver com a palestra e estacionou o carro exatamente através do nosso e está lá no barzinho da esquina batendo papo. Aí a gente fica feliz da vida, não faz mal, vou ficar aqui ouvindo um som dentro do carro até que o companheiro venha. Não é assim que nós fazemos? Ficamos lá tranquilo. Aí a gente vai lá no bar e fala assim, de quem é aquele carro? O companheiro é meu. Dá para você tirar? Já vou. Me tinha um sol, o papo aqui está bom. E a gente fica feliz dentro do carro. É assim que nós procedemos. Mas nós vamos sair daqui e tem um carro estacionado atrás do nosso. E o carro é do Marcelo Turra, que está sentado ali fora. Mas ele terminou a palestra, ele vai bater papo. E a gente fica assim, de quem é esse carro, cara? Ah, do Marcelo Turra. Vou chamar? Não, não chama não, companheiro. Nós estamos todo o tempo do mundo. Deixa o companheiro lá. Aliás, eu vou aproveitar e vou bater um papo com ele lá também. E aí chega, ô meu irmão, que bom, teu carro está lá atrás, mas não estou nem com pressa. Aí, como eu não estou atrapalhando você e você não me está atrapalhando, nós batemos um papo. Porque nós agimos em relação aos espíritas de uma maneira e em relação aos não espíritas de outra maneira. Eu costumo dizer, minha filha não gosta não, que quando eu faço palestra, eu olho para ela. Quando ela está sorrindo, está tranquila, eu sei que está maravilha. Se ela muda a expressão, eu sei que tem alguma coisa errada, não com ela, comigo. Aí depois eu não pergunto por que foi, não. Porque ela vai dizer, lembra aquilo que você falou? Lembra? E dói. Por isso, a mensagem do Cristo, ela nos diz que nós devemos orar e vigiar. Concordam? Concordam ou não? Não. A palestra é responsabilidade espírita, então nós estamos falando para espírita. A mensagem desse que nós devemos o quê?
vigiai e orai. Porque nós gostamos de vigiar a vida alheia e orar para que ninguém vigie a nossa. Aí tem aquela expressão, em casa espírita não se faz fofoca. Não é? A gente troca ideias. A questão é como a espiritualidade vê as nossas atitudes. Porque não tem como desencarnarmos, chegar no plano espiritual, a gente diz, nós só estávamos brincando. Porque a espiritualidade não brinca. Eles são alegres, são felizes, mas são responsáveis. Há muito tempo atrás, a companheira Helena me falou uma coisa, eu estava conversando com ela, ela deve se lembrar, que a gente estava falando sobre se afastar da tarefa de fazer palestra. Você lembra? E ela me disse, depois ela vai dizer assim, eu não lembro nada disso, né? Mas como a gente já está numa certa idade, um dos dois pode ter esquecido. Que a espiritualidade diz, hoje, você já tem compromisso com a doutrina. E a espiritualidade conta com vocês para levar a mensagem. Eu tive um processo de coluna o ano passado. Eu tenho um irmão que é espírita há muitos anos, já desencarnou uns 10 anos atrás, mas continua espírita. E eu, em certo momento, eu falei que ia parar. Porque fazer análise, reflexões, no momento que está tudo bem na nossa vida, é muito fácil. Mas no momento que você está em cima de uma cama, sentindo dor, e não conseguir fazer nada, e vem alguém e lhe dá um passe, e o passe não melhora aquela dor, você toma uma injeção, a injeção não toma, não para aquela dor, e você ora, você pede e não passa a dor, chega um momento que você para e fala, gente, está tudo errado. E eu, em certo momento, comentei comigo mesmo que eu ia parar de fazer palestra, porque eu estava com dificuldade de administrar o momento em que eu estava passando. E meu irmão, através de uma mensagem na Casa Espírita, no Francisco de Assis, eu não estava presente, eu estava em casa ainda, ele viveu 10 anos numa vida vegetativa. E 10 anos ele se comunicava com a família somente através do olhar. E nesse período ele psicografou 4 mensagens a respeito da situação que ele estava passando. E a mensagem dele dizia o seguinte, você não pode parar, porque a doutrina espírita, ela não precisa de você. Existem outros que farão o seu trabalho. Você parar, você não vai prejudicar a doutrina espírita em nada. Mas você precisa da doutrina espírita. E você não pode parar para não perder a oportunidade que a doutrina te está dando. Ou melhor, a espiritualidade está te dando. Parar é aumentar o próprio prejuízo. Então, nós que estamos numa casa espírita, nós não estamos por acaso. Nós estamos porque temos necessidade. Porque tem muitas pessoas que aprendem a ser humildes, a amar o próximo, praticar a caridade, sem estar numa casa espírita. Quantas pessoas que fazem atendimento na rua com pessoas necessitadas, que assistem pessoas nessas ONGs. Se você procurar a religião delas, elas não têm religião. Mas têm um trabalho, um carinho, elas conseguem o quê? Se sensibilizar com o processo alheio, com o problema alheio. E elas crescem. E nós que temos a dificuldade, somos envolvidos para a doutrina espírita. Porque se nós não aprendemos somente pelo sentimento ou pela mensagem que está registrada em nós temos que sentar nos bancos e estudar. Aprendemos pela dor e somos obrigados a aprender pelo estudo do conhecimento. Viver o Espiritismo
é viver o cristianismo. É colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos com Jesus. É se preocupar com os conselhos dos Espíritos em cada comunicação, em cada palestra que assistimos ou que proferimos, para entender que ele se aplica à nossa vida. E temos, então, que botá-lo em prática. A maior responsabilidade que temos como espírita é divulgar a doutrina espírita. Mas divulgar a doutrina espírita não é sair falando sobre a doutrina espírita para todo mundo. É divulgá-la através das nossas atitudes, das nossas ações. E aí, quando nós fazemos qualquer atitude, boa ou má, seremos identificados por sermos espíritas. Eu assisti uma mensagem, um debate na televisão esses dias, em que se falava sobre o processo de corrupção, envolvendo religiosos. E quem estava administrando a reunião, o debate, ele não tinha religião nenhuma. Ele falou, não tenho religião. Mas ele perguntou, por que nós não encontramos espíritas nos processos envolvendo corrupção? Isso não é um elogio à doutrina espírita. Isso não nos torna melhores. Isso nos torna mais responsáveis. Porque quando nós saímos daqui e cometemos alguma atitude lá fora, a consciência nos cobra. Você saiu de uma casa espírita. Você ouviu isso. Você já leu a mensagem. Você já sabe da sua responsabilidade. Vai responder. E aí nós começamos o quê? A nos vigiar. E quando então nós começamos a nos vigiar, nós estamos nos abrindo para que possamos nos comunicar com Deus. Qual é o objetivo da oração? Comunicação com Deus. Por isso, quando Jesus diz que devemos vigiar e orar. Porque quando vigiamos, nós nos observamos, nós nos analisamos. O que eu fiz certo, o que eu fiz errado. E aí, quando nós vamos fazer a nossa oração, nós estamos com uma consciência repassada. Repassamos as nossas atitudes. E aí podemos orar. E de repente, na hora que fomos botar a cabeça no travesseiro, e fizemos 5 minutos de reflexão sobre o nosso dia a dia, e dormimos sem orar, graças a Deus. Não precisávamos mais orar. A nossa reflexão é uma oração. Porque para Deus vale muito mais uma atitude do que várias palavras. O que adianta fazermos uma prece bonita se o nosso coração sente outra coisa? Como nós espíritas procedemos no momento do passe, em que identificamos pessoa que gostamos e aplicamos o passe. Mas quando vamos dar o passe no companheiro, identificamos um inimigo que nunca gostou de nós. E naquele momento, como que eu vou dar o passe nele? E aí vem toda aquela lembrança, ele já me prejudicou, ele já fez isso, eu não gosto dele, e a gente está dando passe e pede, Jesus ajuda, porque está difícil dar o passe no companheiro, ele podia ter sentado na cadeira do lado, e ele senta logo na minha. É difícil. Mas é um momento que a gente tem que fechar os olhos e orar a Deus, não analisar a situação. Isso é responsabilidade espírita. É colocar na prática e naquele momento vibrar pelo companheiro como estamos vibrando por todos. Nós espíritas temos que repensar os nossos conceitos. Temos que repensar o tema que abordamos nas casas espíritas.
os assuntos que nos diz respeito. Me perdoe alguns dirigentes presentes. Nós falamos muito pouco do Evangelho hoje nas casas espíritas. Eu digo baseando na nossa. Nossas reuniões de quarta-feira, nosso estudo do Evangelho. Não é? É. Mas a gente vê, se a gente fizer uma análise nos temas hoje que se abordam, nós falamos pouco de Evangelho. Mas a responsabilidade não são das casas, são nossas. Responsabilidade espírita. O momento é de comunicação? É. O momento é de divulgação? É. Mas primeiro temos que divulgar a doutrina através das nossas próprias atitudes. Que Jesus abençoe a todos nós. Me desculpe se de alguma maneira posso ter levado alguma palavra a alguém que diz, poxa, mas eu sou espírita. É só uma reflexão. Ok? Boa noite. E mais uma vez, parabéns à casa aí pelo aniversário.